Alisson Mustafa, coordenador-geral do Simpro Bahia, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. É o Sindicato dos Professores Particulares, Alisson, é isso? Exatamente, Zé. Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes, Entendi. professores da rede privada de ensino, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Entendi. O Simpro representa. E a rede particular, ela não parou, né? As aulas estão aí em sistema escalonado, dia sim, dia não. A criança vai segunda, quarta e sexta, não vai terça e quinta. Quem vai segunda, quarta e sexta vai terça e quinta. E vocês vão tomar uma posição em relação a isso, por quê? O que é que está acontecendo? Na verdade, Zé e ouvintes, nós temos uma posição desde que foi anunciado o retorno pela Prefeitura de Salvador, que inclusive num primeiro momento usurpou uma competência legal que não é dela, porque fez um retorno e o próprio secretário municipal de educação disse que esse retorno valeria para todos os ciclos escolares. A legislação brasileira, ela é clara na definição das competências legais para estados e municípios, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394 de 1996, define lá nos seus artigos 17 e 18 a competência do estado e a competência do município. O município tem por competência cuidar da educação infantil. Então, a decisão da prefeitura naquele primeiro momento... Cadê? Caiu? Caiu o áudio? Ele desligou o áudio. O áudio. Para todo o sistema escolar. Depois, o governo do estado fez um decreto, que a gente tem chamado assim de um decreto gambiarra, né, para poder salvar a prefeitura diante do que tinha feito, permitindo que em Salvador essa questão ficasse a critério da própria prefeitura. Desde então, no dia 28 de maio, tivemos uma primeira assembleia e a partir dali, uma assembleia por semana, em que a categoria decidiu pelo não retorno, compreendendo que as condições objetivas para o retorno ao trabalho não estavam dadas do ponto de vista de segurança sanitária. E eu aqui rapidamente elenco quais são. Primeiro, nós tínhamos acabado de iniciar um processo de vacinação de professores, né, de profissionais de educação. Isso significa dizer que os professores não estavam, como não estão ainda, imunizados de fato. É preciso haver uma coerência, estamos falando de educação, a educação tem que prezar pela ciência. Imunização é quando você já tomou as doses da vacina e, portanto, já está com a proteção que ela pretende e promete dar. Ter tomado a primeira dose significa dizer que você teve a aplicação da vacina, não de que ela já fez efeito e que já está lhe protegendo. Segundo, a realidade das escolas em Salvador, ela é uma realidade muito plural. As escolas grandes de Salvador pressionaram desde o ano passado a prefeitura pelo retorno. Foi em virtude da pressão destas escolas que houve o retorno. Mas nem toda escola particular é grande. Ao longo dessas 4 semanas, muitas escolas, por exemplo, vocês têm conhecimento disso, inclusive porque já foi objeto de matéria na própria metrópole, indicaram que só retornariam depois, no segundo semestre letivo, que é no início de julho. Muitos donos de escola procuraram o Simpro, inclusive na condição de anonimato, porque fazem parte dos grupos também dos donos de escolas, dizendo que não retornariam, que embora estivessem pressionados até por essas escolas, as próprias famílias davam a eles esse feedback de que não se sentiam confortáveis e seguras para mandarem seus filhos. Muitos donos de escola nos procuraram para dizer: nós não temos condições de cumprir o protocolo. Há escolas em Salvador que são muito pequenas, que são escolas particulares, mas que são escolas de classe média e média baixa, cuja estrutura física da escola e cuja sua capacidade financeira não permite a elas os investimentos necessários e a garantia da segurança que os protocolos exigem. Na outra ponta, escolas grandes que pressionaram pelo retorno desde a primeira semana vêm comunicando suspensão de aulas em algumas turmas, em alguns grupos, que eles dividiram em grupos, por conta da existência de pessoas da comunidade escolar, alunos e professores especialmente, que apareceram com Covid depois do retorno às aulas. Então, desde o início, nossa posição é contrária por entender que a situação não era confortável. A última semana, por exemplo, a semana passada,
Salvador abriu a semana com 81% de ocupação de leitos de UTI, quando o decreto da prefeitura estabelecia que era 75% o limite e dava uma margem de 5%. Essa margem foi rompida. Chegamos a 81 na segunda-feira, 83 na terça-feira, 84 na quarta-feira, aí caiu um pouco quinta e sexta. E a prefeitura não se pronunciou sobre suspensão. O estado da Bahia está com 84% a 85% de ocupação de leitos de UTI. Salvador, hoje a gente vai ver quais são os números, ontem apresentou 79%, é um número alto. Educação é a atividade que mais faz circular pessoas na sociedade. A gente tem uma conta de que para cada um aluno, na verdade, são 4 pessoas que circulam. Família, transporte, todo o pessoal de apoio, os próprios funcionários do setor, trabalhadores da educação, que circulam em virtude do funcionamento do serviço, e que, portanto, a gente coloca um contingente muito grande de pessoas circulando nos transportes públicos, nas ruas, em lugares onde a gente, infelizmente, sabe aqui em Salvador que as pessoas não estão se precavendo muito, mas que o trabalhador termina se colocando nessa condição de maior exposição. E, infelizmente, os números mostram que nós estávamos certos, porque na última semana, especialmente, o número de pessoas infectadas com tantas reaberturas cresceu significativamente. Então, a nossa preocupação, e que hoje vai ser objeto também da nossa Assembleia, hoje a partir de 17 horas, 17h30 é a segunda convocação, é discutir todas essas questões. As pessoas estão verdadeiramente com medo, porque têm visto casos de adoecimento nas escolas, têm visto escolas que fizeram muita propaganda de que estavam preparadas para este momento e que vêm anunciando semana após semana casos de Covid na sua comunidade escolar. Portanto, ninguém está protegido de fato. E o medo, neste momento, não é um medo apenas por perder emprego, que é um medo legítimo e que todos nós temos, mas é um medo pela preservação das vidas, que é o bem maior que todos nós temos. E a categoria, evidentemente, tem pensado nessas questões. O que é que você pretende fazer, rapidinho que eu tenho 1 minuto, o que é que vocês pretendem fazer diante dessa situação? Discutir. A gente não tem solução pronta, a gente não chega numa assembleia com o desejo de tomar essa ou aquela decisão. A assembleia é um momento de debate, é um momento de discussão, é um momento que os professores revelam as suas realidades, o que é que eles estão enfrentando nas escolas, e tudo isso nos fornece elementos para um debate, para que a gente possa compreender qual é a melhor solução. Hoje, até hoje, o que nós temos é a ideia do não retorno às atividades. Existe no nosso edital de convocação a possibilidade de se discutir uma greve. Não significa dizer que ela será aprovada ou que será aprovada neste momento, mas ela está em debate pela categoria. Agora, a categoria não recebe, no caso, se estiver fora da sala de aula. É uma categoria de empresa privada, correto? Diferente da categoria pública. Só para a gente colocar isso para o ouvinte. A empresa privada, o professor dá aula quando recebe. A empresa pública, mesmo sem dar aula, ela recebe, correto? O professor? Tem essa diferença? Em tese, sim, mas há uma diferença também, porque o nosso movimento, desde o início, colocou o não retorno às aulas presenciais, mas a continuidade da oferta das aulas não presenciais, ou seja, os professores não se negaram a dar aula, não suspenderam as atividades letivas, apenas indicaram que não estavam dispostos a fazer isso dentro das escolas. Portanto, continuavam à disposição na oferta dos seus serviços. Quedinha de áudio lá. Fechou o áudio de novo. Quedinha de áudio. E agora complicou porque ele não está conseguindo voltar. Voltou? Estou aqui. Pronto, pode completar. Então, eu estava dizendo que, no nosso caso, nós indicamos um movimento que ele falava sobre o não retorno às atividades presenciais com manutenção das atividades remotas. Então, os professores não se negaram a trabalhar, não disseram que não dariam aula, disseram que continuariam dando aula como vinham fazendo desde o ano passado na segurança dos seus lares. Inclusive, muitas escolas mantiveram isto. Eu sou professor em mais de uma escola, não sou apenas dirigente sindical, eu sou professor, eu vivo a realidade. Estava dando aula até antes da sua entrevista, voltarei a dar
logo depois que ela se encerrar. Estou no meu intervalo agora e utilizando aqui para fazer essa entrevista. Estou dando aula daqui de casa, na segurança do meu lar. Portanto, não, em momento algum a gente se colocou como não vamos trabalhar para as escolas. Isso sim ensejaria uma momentânea suspensão de contrato, que seria uma greve de fato. Não é? Uma greve de fato, você tem uma suspensão de contrato de trabalho, mas você tem também uma legislação de greve que protege o trabalhador quando isto acontece. Então, é controversa a questão do não pagamento. Se o trabalhador continua disponível e efetivamente oferecendo o seu serviço, ainda que de casa, obviamente que não há nenhuma razão para o não pagamento. Aí seria uma ilegalidade por parte da escola. Obrigado, Alisson Mustafa, coordenador geral do Simpro Bahia. Muito obrigado e vamos esperar o que é que vai acontecer. Um grande abraço. Um abraço, um bom dia para você e para os seus ouvintes. Bom dia também.